Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais um capítulo no estudo sistematizado do livro Palavras de Vida Eterna, psicografada por Chico Xavier e de autoria do benfeitor espiritual Emmanuel. Nós temos hoje o capítulo 17 e vamos colocá-lo aqui para que possamos segui-lo, né? A leitura não é um texto muito longo e Emmanuel comenta, num capítulo que ele intitula Na Exaltação do Reino Divino, ele comenta o capítulo 15, verso 8, no Evangelho de São João, que diz: Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim tornar-vos-eis meus discípulos. Nos diz o benfeitor: glorificarás o Senhor Supremo e serás discípulo do grande Mestre. Contudo, não apenas porque te mostres entendido nas divinas Escrituras, não somente porque saibas apregoar os méritos da sublime revelação, comovendo a quem te ouve. Não apenas por guardares decor as tradições dos antepassados, não somente por te sustentares assíduo no culto externo, não apenas pelo reconforto recebido de mensageiros da vida superior, não somente por escreveres páginas brilhantes, e não apenas porque possuas dons espirituais, não somente porque demonstres alevantadas aspirações. A palavra do Evangelho é insofismável. Glorifiquemos a Deus e converter-nos-emos em discípulos do Cristo, produzindo frutos de paz e aperfeiçoamento, regeneração e progresso, luz e misericórdia. A semente infecunda, por mais nobre, é a esperança cadaverizada no seio da terra. Assim também, por mais ardente, a fé que não se exprime em obras de educação e de amor, redenção e bondade, é talento morto. Se te dizes seguidor de Jesus, segue-lhe os passos. Ajuda, ampara, consola, instrui, edifica e serve sempre. Façamos algo na extensão do bem de todos. Somente assim cresceremos para o céu na construção do reino de Deus. Então, meus amigos, nós vemos, né, que o benfeitor Emmanuel nos coloca diante do velho dilema que já era uma discussão entre os primeiros cristãos, né, a questão da fé e das obras. E, na verdade, o benfeitor expressa uma solução, né, para este problema, dizendo que sim, é preciso glorificar o Senhor por páginas brilhantes, por dons espirituais, né, por aspirações elevadas. Nós podemos, tudo isto faz parte, né? Todos estes nãos que ele colocou aqui para nós podem ser vistos também como sims, porque ele está dizendo não apenas, né? Não somente, mas também, né? Poderíamos usar o termo também por isto. Então, glorificarás o Senhor Supremo e serás discípulo do grande Mestre. Contudo, não apenas porque te mostres entendido nas Escrituras divinas, mas nada impede que sejamos estudiosos
das Escrituras divinas. Não somente porque saibas apregoar os méritos da sublime revelação, comovendo a quem te ouve, mas é lógico que também podemos fazer isto, né? Mas isto não é a garantia de que nos tornamos discípulos do Senhor. Há pessoas que sabem comover porque sabem manipular a palavra, porque sabem manipular as emoções dos ouvintes, porque conhecem técnicas, né? Nós vemos igrejas cheias, e igrejas aqui, incluímos todas as vertentes cristãs e não cristãs, repletas de pastores, médiuns, palestristas, conferencistas, padres, que sabem usar muitas vezes o dom da palavra e comover aqueles que os ouvem. Mas estarão eles realizando em si, né, as verdadeiras obras de transformação? Então, Emmanuel vai nos dizer que devemos tomar esse cuidado na análise. Nós podemos, por exemplo, sabermos de cor as tradições dos antepassados, né? Como alguns podem saber, por exemplo, versículos, capítulos da Bíblia, mas isto será que é realmente sinal que indica que somos discípulos do Mestre? Será que isto indica que sabemos realmente servir ao Senhor? Será que isto é um indício de que estamos transformando nossa vida e, sobretudo, a nossa vida interior? Então, vejamos, meus amigos, que nós podemos nos mostrar, como diz Emmanuel aqui nesta frase, né? Nós podemos nos mostrar assíduos no culto. Vamos à igreja, vamos ao templo, frequentamos o centro espírita, mas isto não é prova de fidelidade a Jesus. Há uma frase que eu gosto muito que diz: muitos vão para o inferno pelo caminho do céu. E, com a devida permissão do benfeitor, nós podemos usar esse ditado popular para dizer que isso expressa muito bem esta situação em que nós nos colocamos, às vezes. Passamos a acreditar que a religião é um conjunto de atos externos, que ela é um conjunto de práticas meramente exteriores. Então, vamos ao centro, vamos à igreja. Se vamos à igreja, comungamos, né? Praticamos os ritos. Se vamos ao centro, participamos de um trabalho, ou das palestras, ou tomamos um passe, ou aplicamos um passe. Enfim, nós vamos com o tempo, a religião passa a se tornar algo que fazemos e não algo que vivemos. E esta é a diferença fundamental que nós não podemos perder de vista, porque a fé é um processo de transformação interior, no qual nós confiamos a nossa vida a alguém superior a nós. E pedimos a este alguém, né, que para nós é Jesus, o Mestre Divino, mas que podem ser igualmente nossos benfeitores espirituais. Pedimos a estes que nos auxiliem, que nos guiem, que nos mostrem o caminho. Então, a fé passa a ser, neste momento, para nós, um ato de de profunda meditação, de revisão, né, do nosso mundo interior, de mudanças significativas na nossa vida. Se acreditamos, se temos confiança na vida imortal, não podemos viver como seres materiais. Não podemos alimentar as paixões que já nos são velhas conhecidas. Notemos que eu disse não podemos alimentar. Tê-las, nós ainda as temos, né? Não podemos alimentá-las. E, se possível, devemos combatê-las e eliminá-las.
porque senão nós receberemos, né, o reconforto do conhecimento espírita, o reconforto, muitas vezes, dos nossos benfeitores espirituais. Mas isto não significa que nós tenhamos entendido, compreendido, né, tudo isto. Então, vejamos que Emmanuel vai, né, colocando uma série de itens e colocando para nós estas considerações que são extremamente importantes. Por exemplo, há pessoas que escrevem páginas brilhantes, né, de apologética, páginas doutrinárias, ou que fazem palestras muito bonitas, mas se o processo não é acompanhado de transformação interior, se não nos deixamos guiar verdadeiramente pelo Cristo, nós aos poucos vamos sendo conduzidos para situações que nos levam para longe, que nos distanciam do Senhor. Emmanuel nos diz, né, que podemos até mesmo possuir dons espirituais. E alguns, né, podemos apresentar a mediunidade, a intuição muito poderosa, né, certos dons de cura, mas isto faz de nós realmente discípulos do Cristo. Quais são os critérios pelos quais nós medimos, nós avaliamos, né, se somos ou não verdadeiramente discípulos do Senhor? Então vejamos, meus amigos, que nós temos necessidade de avaliar com uma certa lógica, com um certo bom senso, as considerações deste benfeitor querido. Nós, muitas vezes, podemos ter grandes aspirações, temos grandes projetos, mas na nossa vida de todo dia, no convívio com a família, com os amigos, estão eles realmente percebendo mudanças autênticas? Nós nos lembramos de pessoas que nos disseram ao longo do caminho, pessoas que vinham estudar a doutrina, por exemplo, ou que nos procuravam para conversas aqui e ali, e que diziam: gostaria tanto que minha esposa viesse, gostaria tanto que meu esposo viesse. E em alguns casos nós víamos sinceridade, trabalho, esforço da pessoa, víamos que era alguém que estava trabalhando para mudar e compreendíamos a decepção ou a tristeza da pessoa em relação ao companheiro ou à companheira. Mas em alguns casos também remarcávamos, né, notávamos que a pessoa vinha ao centro, falava, às vezes até fazia palestra, né, participava, estava sempre disposto para as campanhas, mas né, na convivência que tínhamos com a pessoa e às vezes na família, notávamos que essa pessoa continuava mantendo os mesmos hábitos, as mesmas atitudes, o mesmo apego ao dinheiro, né, a mesma maneira de lidar com a família, com a esposa. E muitas vezes nós vamos ver, né, que a pessoa que não conhece o centro espírita, a doutrina, ela vai dizer: mas por que que eu vou lá? Né? Por que que eu vou conhecer isto? Ele vai lá todo dia e não muda, ou ela vai lá todo dia e continua sendo a mesma pessoa. Então, nós vamos entender que o exemplo é este poderoso meio de convencimento, mais do que as palavras, mais do que todos esses itens que Emmanuel nos colocou, de que adianta termos dons espirituais e não servirmos ao verdadeiro mestre. Né? Uma pessoa pode ter dons espirituais e servir a causas equivocadas. Ela pode ter dons espirituais e explorar esses dons, né? Cobrar por eles.
E conhecemos pessoas que não vão cobrar dinheiro, mas ficam satisfeitas com a influência que tem na vida de terceiros. Ficam satisfeitas de serem consultadas, de serem solicitadas. Então, nós percebemos que também é um tipo de compensação. E o Senhor já nos disse no Evangelho, né, que esta já seria a paga para aqueles eh, que usaram esses dons ou os talentos divinos, né, e se fizeram pagar por eles. Então, você já teve o reconhecimento. Né? É naquela parte em que Jesus vai dizer: eles dirão, mas nós te conhecemos, né? Nós sentamos à mesa com o Senhor, e Jesus dirá: afastem-se de mim, eu não os conheço. Então, o Senhor reconhece aqueles que realmente aderem ao Evangelho, não só por todos esses itens, todos eles são válidos e positivos, mas quando nós pensamos que um deles, ou um conjunto deles, pode substituir a verdadeira transformação, é porque aí nós não entendemos ainda o Evangelho. Então, nós perceberemos que o Senhor nos vê interiormente, Ele nos conhece, Ele sabe quem somos, e Ele vê se estamos realmente abandonando o homem velho, se estamos realmente alterando o nosso destino, o nosso caminho neste mundo. Vejamos que ele diz, né, a palavra do Evangelho é insofismável, né? Sofismas são argumentos falsos. Os sofistas foram aqueles filósofos gregos que apareceram num certo momento e estavam como que no auge quando Sócrates e Platão, né, estavam começando a produzir, né, os grandes trabalhos. Sócrates estava ensinando em Atenas e ele muitas vezes discutia com os sofistas. Basicamente, os sofistas são indivíduos, filósofos, que pararam de buscar a verdade e que dizem: não importa a verdade, importa ganhar o debate. E nós poderíamos, né, pensar que isto desapareceu da história humana, mas na verdade não. Nós temos, por exemplo, hoje a mesma noção filosófica imperando no mundo. Né? Nietzsche, por exemplo, e outros filósofos que vão aparecer a partir do século XIX, como os filósofos marxistas, a Escola de Frankfurt, filósofos que vão vir nestas vertentes, né, e vão produzir o pós-modernismo, o desconstrucionismo. Todos eles vão se basear na ideia de que a verdade não importa, né? Importa é o convencimento. Aliás, Richard Hort, né, um dos filósofos americanos, ele dizia exatamente isso, né? Ele dizia: não existe verdade, né? Existe convencimento. Quem grita mais ganha. Então, nós podemos produzir verdades gritando na televisão, nas mídias sociais. E o próprio Stalin ou Hitler, por exemplo, conheciam este critério, né, e o aplicaram muito bem. Por exemplo, Stalin, né, era um homem que dizia, repita, baseado em Lenin, né, repita uma mentira milhares de vezes e ela se tornará uma verdade. E foi assim que ele sujou a reputação de pessoas no mundo inteiro, né, quando se opunham a ele. Por exemplo, para dar um exemplo disso que estamos falando,
nós vamos ver que quando o Papa Pio XII se opôs ao comunismo e ao nazismo, Stalin, né, solicitou aos seus agentes que começassem a produzir material para sujar a reputação, destruir, né, a reputação do Papa Pio XII. Ao ponto que hoje muitos dizem, o Papa Pio XII, o Papa de Hitler, quando na verdade os registros, né, não aqueles produzidos pela União Soviética de Stalin, mas os verdadeiros registros da história vão nos mostrar que ele salvou milhares de judeus, sempre combateu o nazismo, mas quando começou a combater o comunismo russo, ele entrou na mira, né, do, do serviço secreto russo, da KGB. Então, meus amigos, nós vamos ver que quando Emmanuel nos diz que o evangelho é insofismável, nós não podemos falseá-lo. E o que está ali é a verdade, né? Então, nós não fugiremos da verdade. Podemos fechar os olhos, podemos mentir para nós mesmos, podemos produzir mentiras para o mundo, mas a verdade é que o evangelho não pode, né, ser usado de maneira sofística. Então, o que nos diz o benfeitor? Glorifiquemos a Deus e converter-nos-emos em discípulos do Cristo. Com que critério? Produzindo frutos de paz. Então, este é um critério para determinar se somos discípulos de Jesus. Produzindo frutos de paz. E nos dirá ele, e aperfeiçoamento. Então, se somos realmente discípulos de Jesus, nós produzimos frutos de paz e aperfeiçoamento, regeneração e progresso, luz e misericórdia. Isto é muito importante, porque Emmanuel não nos fala só no aspecto negativo, mas ele nos diz aqui o que precisamos para sermos realmente considerados discípulos de nosso Mestre Jesus. E ele nos dirá uma semente que permanece infecunda, que não germina, que não enfrenta o processo de crescimento, que não enfrenta, né, o clima externo que muitas vezes se opõe à sua vida e ao seu crescimento, ela pode ser, né, esperança, mas não passará disto. E ele usa o termo esperança cadaverizada, morta no seio da terra. Então, do que nos adianta falarmos do Evangelho, escrevermos belas páginas, termos dons espirituais, conhecermos de cor a Bíblia, lermos os livros, sermos intelectuais e estudiosos, se não germinarmos para produzir frutos de paz, de regeneração, de vida nova, né, de progresso, de luz e de misericórdia, nós seremos como sementes mortas no seio da terra. Muito bonito, muito profundo e extremamente verdadeiro o que nos diz o benfeitor Emmanuel. Vejamos que ele nos diz assim também, por mais ardente a fé, que não se exprime em obras. Quais obras? Quais? Em obras de educação e de amor, redenção e bondade, é talento morto. Então, uma fé que não se expresse em obras de educação e de amor. Por que educação e amor, meus irmãos?
Porque a fé verdadeira é aquela na qual nós nos implicamos, né? Nos implicamos verdadeiramente num processo de autoeducação e de educação dos outros, num processo de aprendizado do amor constante. Mas essa obra tem que também ser uma obra de redenção e bondade, né? A redenção é quando nós nos reencontramos como filhos de Deus, quando nós superamos o nosso passado, quando nós vencemos as misérias espirituais, né? E estamos quites com as leis divinas. É quando nós damos este passo na direção da santidade que admiramos em espíritos como Caibar Schutel, Inácio Bittencourt, Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, Chico Xavier. É quando nós começamos a caminhar para nos transformarmos nestas criaturas redimidas. Uma criatura redimida é aquela que não tem mais compromissos com o mal, que não tem mais, não aceita mais o mal como parte da sua vida e do seu coração. Então, meus amigos, se nós não trabalharmos, né, nestas obras de educação, de amor, nós estaremos muito longe, né, da compreensão verdadeira do significado da nossa filiação espiritual ao espiritismo cristão. Nós percebemos nesse texto de Emmanuel, como sempre, essa grande sabedoria, né? Produto de milênios, de estudo, de trabalho, de esforço, de sacrifícios, de domínio de si mesmo. E ele nos diz ainda, o benfeitor, se te dizes seguidor de Jesus, segue-lhe os passos. E os passos do Cristo não são passos para a felicidade neste mundo. O Senhor nos disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, caminhe atrás de mim, siga meus passos. O Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. E nós sabemos que não há erros, né? Não há sofismas nestas palavras do Mestre. O que há é a nossa fraqueza, o que há é a nossa falta de fé, ou a fé sem obras. Então, ele nos diz, né, quais são os critérios para seguir os passos de Jesus, como nós mostramos que estamos seguindo os passos de Jesus. Ajuda, ampara, consola, instrui, edifica e serve sempre. Percebemos a lógica de Emmanuel, como esse espírito pensa em cada palavra, em cada sequência daquilo que está dizendo. É tudo muito bem refletido, muito bem pensado, muito bem conectado. Então ele nos diz, né, se você é seguidor de Jesus, segue-lhe os passos. Mas como? Como eu sei que estou seguindo os passos de Jesus? Ajuda. Não seja na vida alguém que passe ignorando os outros, os problemas. Não sejamos esta pessoa indiferente, insensível. Ajudemos, amparemos. Há tantas pessoas que precisam de amparo, né? Tantas mães necessitadas, tantos pais que estão trabalhando, tantas famílias enfrentando dificuldades contra as drogas,
contra as ameaças do crime, tantas passando dificuldades materiais. Às vezes, um caderno, né, que temos em casa e damos pode ajudar uma criança necessitada. Então, nós vemos, né, que ele vai nos dizer: consola. Porque com um conhecimento como este que nós temos, meus irmãos, nós temos tudo o que é necessário para consolar. Que expliquemos a uma pessoa o sentido da dor que ela está vivendo e ela já terá elementos para não se desesperar, né? Nós sabemos que o desespero leva as pessoas a atos impensados, perigosos. Então ele nos diz: consola, instrui, em nome deste amor, desta filiação que temos por Jesus e pela doutrina espírita, instruamos, comuniquemos o saber, porque o saber é libertador. Nós temos muitas religiões no mundo que exigem devoção, que exigem obediência. Precisamos passar por uma autoridade espiritual para termos acesso ao divino. E a doutrina nos diz, na verdade, né, que se tivermos uma fé racional, se entendermos, né, se conhecermos as leis que regem estes fenômenos, nós estaremos dentro daquele enunciado do Mestre quando nos disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nesse sentido, a doutrina espírita é maravilhosa, por isso, instruir é importante. Sem instrução, nós criamos um exército de dependentes. Então, vemos casas espíritas cheias de pessoas que querem a cura, cheia de pessoas que querem consolo, mensagens, falar com os benfeitores ou receber mensagens de familiares. Lógico que tudo isto tem o seu lado legítimo, mas alguém que queira ser consolado a vida toda não entendeu a doutrina. Alguém que queira sempre para fazer o que quer que seja, falar com o benfeitor, ainda não adquiriu autonomia. E como é que nós adquirimos autonomia? Pela instrução, pelo estudo. Por isso o benfeitor nos diz: se serves realmente a Jesus, consola, mas instrui. Vejamos, né? Consola, mas instrui. Edifica, ou seja, que a tua vida, que a nossa vida, seja um processo de construção do bem, de edificações, não necessariamente externas, mas internas, que se expressam externamente nas pequenas ou grandes obras que tenhamos possibilidade de realizar. Porque não é a amplitude ou a grandeza destas obras que vão medir se somos realmente discípulos do Senhor, né? É a nossa transformação interior, é o nosso processo de educação e redenção, de abandono do mal e adesão ao bem e ao amor. Então, ele diz: façamos algo na extensão do bem de todos. Porque o nosso maior problema, no Livro dos Espíritos, né, Allan Kardec vai ressaltar, é o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Então, quando passamos a agir na extensão do bem de todos, nós compreendemos, né, neste quesito, que somos então capazes de compreender, né, que precisamos superar nosso orgulho e nosso egoísmo. Então, meus amigos,
nós percebemos, né, que o benfeitor Emmanuel, de uma maneira muito bem estruturada, como sempre, vai nos dando indícios que nos permitem medir o nosso nível de engajamento na obra de renovação espiritual. Nós podemos certamente ter muitas dessas qualidades, né, extraordinárias e interessantes que temos, e são enunciadas pelo benfeitor na mensagem, mas isso não quer dizer que tenhamos realmente entendido. Algo que precisa ficar muito claro para nós é que, de maneira muito clara, nós não podemos imaginar viver uma fé. Com o conhecimento que temos da doutrina espírita, vivermos uma fé que se manifeste por atos exteriores. Porque senão nós estaremos vivendo como fariseus, né? Então, não, o Espiritismo é uma doutrina que realiza plenamente aquilo que o Mestre diz, né? Deus é espírito e deve ser adorado em espírito e verdade. Então, é como dizer, para nós não são necessários cultos externos, manifestações visuais, grandes templos, né, grandes obras. Se pudermos fazê-las, tudo bem, né? Mas não pensemos que precisamos fazer isto como condição para o reino de Deus, porque não é isso. Aquela viúva da parábola, né, que Jesus diz, todos estavam ali no templo dando grandes quantias, fazendo grandes oferendas e cada um querendo mostrar mais aos outros que era alguém mais fiel a Deus. E aquela mulher que dá um óbolo, né, a moedinha, a menor moedinha da época, e que o dá com amor, porque está dando da sua necessidade, inclusive. Jesus diz: essa tem méritos aos olhos do Pai, porque ela não está dando do seu orgulho, ela não está dando da sua arrogância. Então, não é o tamanho das obras que vamos realizar. Podemos ser alguém sem recursos. Ah, quero dizer que o céu, o reino de Deus, né, os planos espirituais superiores são inacessíveis para mim? Claro que não. Porque as obras do amor e da redenção se manifestam nas coisas mais simples, no contato com as pessoas, na vivência da família. De que nos adianta irmos ao centro espírita, fazermos palestras maravilhosas e não sabermos tratar nossa mãe, não sabermos respeitar nosso pai, não sabermos lidar com as dificuldades do dia a dia. Então, são essas pequenas coisas, às vezes, que nós vamos mostrar que estamos entendendo o Evangelho de Jesus. Lógico que não há nada contrário a quem possa realizar uma grande obra, construir um asilo, construir uma creche, construir um hospital, né? Não há nada errado se a pessoa pode fazer isto. O importante é que ela faça isto, né, e lembre que não adianta fazer isto imaginando que isto substitui a transformação interior. Deus contará todo o bem que fazemos, mesmo por interesse, mesmo por orgulho, mesmo por vaidade. Todo bem Deus pesará do modo adequado. É melhor fazer por orgulho e vaidade do que não fazer, né? Então, construímos um hospital por orgulho e vaidade. Não tem problema, né? O único problema que tem qual é? É que nós realmente não adentramos nesse processo do reino de Deus que está dentro de nós. Nós ainda acreditamos que podemos ganhá-lo, né, por aquilo que está fora de nós. E ganhar o reino de Deus, no sentido espírita, não é ganhá-lo, é conquistá-lo, né, construí-lo.
porque ele é produto do trabalho, ele é produto do estudo, ele é produto do esforço, ele é produto da transformação do homem velho no homem novo. Então, meus irmãos, que belas palavras, que bela lição esta de Emmanuel no capítulo 17 deste livro extraordinário, né, que é o Palavras de Vida Eterna. E isto é algo que vemos em toda a obra recebida por este servo do Senhor, que é Chico Xavier. É uma obra fiel à espiritualidade superior e são textos que merecem este tipo de estudo que estamos fazendo, né? Capítulo por capítulo, palavra por palavra, e daqui 5 anos, se voltarmos a este livro, veremos que deixamos passar um monte de coisas, porque esta é uma característica destes benfeitores. Quanto mais amadurecemos, como as parábolas de Jesus, elas escondem sabedoria por camadas. Alguns ficamos nas camadas mais externas, outros somos capazes de penetrar um pouco mais. E à medida que estudamos, evoluímos, né, trabalhamos, vivenciamos o processo de busca e transformação interior, nós vamos compreendendo e vendo mais. Então, meus amigos, nós podemos dizer, né, para finalizar, que estamos diante deste da solução, na verdade, deste enigma muito antigo no mundo cristão. Seremos salvos pela fé? E alguns irmãos protestantes dizem: só nos basta a fé. Termos fé em Jesus e seremos salvos. E outros dizem: né, é preciso obras. Mas só obras, né? Nós vemos agora com Emmanuel que não é bem assim, né? Então, nós precisamos ter essa fé verdadeira, é, viva, é, né, que realmente está cheia de dinamismo em nós, mas ela precisa se manifestar concretamente pelo trabalho interior e também pelo trabalho exterior, porque se nós mudamos a nós mesmos, nós mudamos como falamos, como agimos, como ouvimos, como vivemos, né, como trabalhamos, como produzimos. Então, é um processo, né, que tem várias dimensões, porque uma coisa vai afetando a outra. Então, caros amigos, nós chegamos ao final das nossas considerações deste domingo, agradecendo ao Senhor a bênção destes momentos de reflexão, agradecendo o carinho, a presença dos amigos que nos acompanham agora ao vivo ou que nos acompanharão mais tarde, né, na gravação, e pedimos ao Mestre que nos abençoe, que nos ilumine e que nos ensine a sermos verdadeiros discípulos do seu amor, da sua bondade. Então, queridos amigos, semana que vem teremos um outro amigo, um outro companheiro que estará conosco para o capítulo 18 e assim prosseguimos, né, nesse estudo belíssimo do livro Palavras de Vida Eterna. Muito obrigado a todos, que o Senhor nos abençoe e nos ilumine.